Trilha. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Rafael Schmidt, sou coordenador aqui do Projeto Conectados. Acho que a maioria aí segue, né? Conectados nas redes sociais, né? Estamos iniciando a segunda Semana da Comunicação. No ano passado fizemos a primeira, né? Claro. E muita gente pediu e estamos fazendo novamente. Graças a Deus. Esse ano tem diferença, né? Tem novidade na Semana da Comunicação, que a gente abriu workshops. Então, período da manhã, palestras, período da tarde, workshops, e à noite, mais palestra. Estamos sendo transmitidos agora pelo YouTube, tá? Pelo Facebook. Os meninos vão ficar ali de olho, porque o pessoal pode abrir perguntas nas lives também, tá? Cadê o Sérgio? Sérgio está aí com o microfone. Quando vocês forem fazer uma pergunta, por favor, fala no microfone para a galera que está em casa, está no trabalho, conseguir escutar, entender, né, o que está acontecendo. Tem Wi-Fi, tá? Quem quiser conectar, é Semana da Comunicação, basta fazer o check-in no Facebook, beleza? Vamos começar já com a Paty Liberato da Band está aqui, o Luiz, que daqui a pouco faz uma palestra, que é da BR Logic, faz uma palestra sobre web rádio, e também o Dr. Guzmão, que é o vice-presidente da FUNSAI, da fundação que mantém tudo isso, ele vai dar uma palavrinha também sobre um novo projeto da FUNSAI. Dr. Guzmão? Paty? Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos, quero agradecer principalmente a presença da nossa superintendente socioeducacional, Eliane Cara, a todos os colaboradores aqui da FUNSAI e a nossa convidada que vai fazer a primeira comunicação, a primeira palestra dessa Semana de Comunicação da Rádio Web Conectados. O Projeto Conectados completou esse ano já 7 anos de atuação e ele partiu de um princípio ou de uma necessidade, que era a Fundação comunicar-se com a comunidade. A Fundação completa esse ano apenas 122 anos de existência, e sempre aqui no Ipiranga, e sempre prestando seus serviços assistenciais, educacionais e também culturais, com total gratuidade para os seus usuários, que hoje são cerca de 1.600 pessoas. Então, eu quero ressaltar esse aspecto da Fundação. A Fundação é fundada em princípios humanísticos, assim começou e assim continua. E, dentro dessa perspectiva, ela tem também procurado ser um agente de transformação social e uma incentivadora de políticas públicas, né? Então, quando o Rafael falou de um novo projeto, nós temos, de fato, um novo projeto aqui no ar, na praça, que se chama Família Acolhedora. Vocês vão ter disponíveis, tanto aqui no saguão desse espaço, quanto lá na Rádio Comunicados, o folheto que explica direitinho o que é esse novo serviço, que basicamente ele procura humanizar o acolhimento de crianças na faixa etária de 0 a 6 anos. Então, nós contamos bastante também com todos os comunicadores que essa semana passarão por aqui, para divulgar esse novo projeto e para divulgar também um pouco a Fundação. A Fundação, nesse período inteiro, ela viveu sempre dos seus próprios recursos, do seu patrimônio. Nós não somos conveniados a redes públicas. Tudo que nós fazemos é com o nosso sacrifício, com o nosso potencial. É claro, nós somos uma entidade beneficente de assistência social, apenas nos valemos de isenções e imunidades constitucionais. Mas tudo aqui é fruto do nosso patrimônio e do nosso trabalho. Então, nós dependemos muito de todos também para continuar nessa trajetória que já são, como eu falei, 122 anos. Mas é uma satisfação receber a Paty Liberato, como todos os outros comunicadores que aqui passarão, dando brilho
a essa necessidade da comunicação cada vez maior e justamente por que nós optamos por uma coisa pela rádio web, porque no fundo, o rádio continua sendo o mais eficiente modo de comunicação social. O rádio não envelheceu, o rádio se transformou. E então a nossa opção foi uma opção vitoriosa e nós estamos nos comunicando cada vez mais com a comunidade e para isso a Rádio Conectados é fundamental. Mais uma vez o meu agradecimento e passo então a Paty Liberato para nos abrilhantar aqui. Parabéns pelo trabalho, obrigada. Trabalho lindo, né, gente? Bom dia. Muito bem, eu vou puxar essa cadeira para cá para sentar. Eu tinha separado o material para poder trazer aqui para vocês e, no fim, eu acabei pensando que quem faz comunicação, e principalmente quem faz rádio, gosta de falar, né? Gosta de bater papo, gosta de trocar ideia. E aí foi isso que eu resolvi fazer. Eu falei, eu não vou levar material nenhum, eu vou bater papo e conhecer as pessoas e trocar experiências aqui. Então, primeiro eu quero agradecer, primeiro o convite, né? Que já é a segunda vez que eu venho aqui, a primeira vez foi na aula, no estúdio ali na frente, e agora, nessa semana de comunicação, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, viu? E, em segundo lugar, muito obrigada a vocês que estão aqui, esse horário, em plena segunda-feira, trânsito, chuva, inverno, volta de férias, enfim, essa loucura toda, viu? Estou vendo aqui o Careca, meu amigo, o Augusto, meu amigo ali também, fiquei muito feliz. Bom, para começar, vou falar só um pouquinho da minha experiência profissional de 33 anos de rádio. Eu comecei com 15 anos, eu morava aqui em São Paulo e fui morar numa cidade. Meu pai trabalhava nos Correios, é aposentado dos Correios, e resolveu sair daqui de São Paulo, onde a gente morava na Coab de Carapicuíba, e fomos para o interior, onde a vida, teoricamente, seria um pouco mais fácil financeiramente para quem tem 4 filhos, né, para poder viabilizar as coisas práticas do dia a dia, e nós fomos para lá. Antes de ir para a cidade onde meu pai queria, que é Itararé, divisa com o Paraná, nós fomos para Salto de Itu, e de Salto de Itu nós fomos para Itapeva, chamada capital dos minérios, que também é aqui na região de Sorocaba. E lá eu comecei em rádio, na rádio Cruzeiro do Sul FM, não, Cristal FM, Cristal, que acho que é 97, alguma coisa, eu já nem lembro mais, que faz muito tempo, né? E fui conhecer a rádio através de uma amiga, porque eu sempre fui aquela chata de gostar de música. Vocês devem conhecer sempre um chato que gosta de música, ou que gosta de web, ou que gosta de informática, ou que gosta de esporte. E aí eu tive a sorte de conhecer a rádio, e aí eles estavam precisando de folguistas. Naquela época não tinha essa maravilha chamada internet. E aí, quando você chegava com uma informação no interior vinda da capital, é aquela história de em terra de cegos, quem tem um olho é rei, né? Então, acabei indo lá para conhecer e fiz um teste. E jamais imaginei que fosse fazer locução, até porque eu sempre fui muito tímida, apesar de lidar com a comunicação hoje e ter um relativo domínio, eu sempre fui muito tímida. Então, assim, era uma coisa meio difícil para mim. Mas, como eu tinha um ouvido musical, sempre fui daquela que leu muito a respeito do assunto e tinha um ouvido um pouco mais musical com relação a compassos, enfim, a tempo da música, etc. O locutor da época, que estava lá no dia, chamado Mick Flávio, falou para eu fazer uma abertura. E aí soltaram uma música e eu comecei a falar que estava lá na cidade, o domingo estava bonito, ensolarado, não sei o que tal. Eu sei que, no fim, eu fiz a cabeça da música. Quem faz locução sabe o que é isso, da gente ir falando com um certo direcionamento até chegar a hora em que o cantor fala. Isso assim, não tem mais muito hoje em dia no rádio, mas isso era muito usual lá nos anos 80, né? Até um pouquinho dos anos 90. Aí eu fiz isso pela primeira vez, aí ele achou estranho fazer a cabeça da música, falou, vamos fazer de novo, tal, mas não me falou por que era. Aí, na segunda vez fiz de novo eu fiz a cabeça da música, e aí ele me explicou o que era. Bom, enfim, fiz o teste, passei, comecei a trabalhar na rádio, na época de vinil, de gravador de rolo, não sei se vocês conhecem tudo isso, de cartuchos, e comecei montando cartuchos, fazendo programação, gravando os locutores, fazendo folga, pegando a temperatura do lado de fora da casinha,
lavando cachorros, limpando disco de vinil, passando o álcool isopropílico, colocando o carbono do lápis para tampar os sulcos, os riscados dos discos, para você ter menos chiado. Enfim, eu passei por uma verdadeira escola, que foi começar do zero e fazer absolutamente tudo no ambiente de rádio. E eu sou muito grata a isso, porque eu estava lá no interior e não tinha uma fundação como essa, não tinha uma rádio web como essa, não tinha condições de fazer. O lugar mais próximo para se fazer um curso de locução era o Senac de Sorocaba, e eu, com 15 anos, não podia sair de uma cidade e rodar, sei lá, 4, 5 horas para ir poder fazer um curso. Enfim, passando isso, fui para a cidade vizinha, que era Itararé. Eles estavam inaugurando uma rádio, a Rádio Cruzeiro do Sul. Fui a primeira locutora de lá, comecei lá operando e também comecei a fazer a locução. Enfim, voltei para Itapeva e, no fim, em 1989, eu voltei aqui para São Paulo para estudar, para fazer outras coisas e tal. Eu trabalhava nas Casas Bahia de faturista e aí o dinheiro não dava, fui fazer rádio. Aí eu fiz um teste, na época na Rádio Globo, que depois virou Rádio X e hoje é CBN. Passei, mas acontece que era para ficar no horário da manhã durante 30 dias, fazer as férias da Débora Menezes, que hoje está na Record News, acho que mora fora do país, alguma coisa assim. E eu não queria sujar a carteira na época, mas tinha essa paixão pelo rádio e precisava complementar a renda. Aí me falaram de uma tal de Rádio Líder, 104.1, uma rádio de Guarulhos. Eu morava em Osasco, tinha 19 anos. Eu falei, mas o que eu vou fazer em Guarulhos? E aí era uma rádio popular, que é o nosso tema hoje aqui, rádio popular. Até então eu tinha feito rádio tocando programação pop rock. E naquela época dos anos 80, eu comecei em 85, não se dava tanto valor assim para um locutor, e muito menos para a música nacional, né? Eles davam mais valor a tudo que vinha de fora. Isso é uma questão cultural, mas, enfim, isso é um outro fator. Fui fazer o teste na Rádio Líder FM, passei. Lá me deram o sobrenome Liberato, que não é o meu sobrenome de fato. Esse é o nome de um bisavô. Meu sobrenome é Garcia Santos, que para eles não era muito sonoro. Enfim, e lá começou a minha história de rádio popular. Comecei na Líder FM fazendo as 2 primeiras horas de sertanejo, coincidentemente o que eu faço hoje na Band FM, e depois eu fui fazer mais 2 horas de samba e pagode, que foi onde eu fui conhecida, onde eu consegui fazer a minha carreira realmente despontar. Quando eu comecei na Líder FM, eu comecei a pensar, é um segmento que eu não conheço, então como é que eu vou fazer para isso ser diferente? Eu tinha experiência de fazer a locução em rádio pop, que é aquela locução mais acelerada, tal, dando mais uma valorizada maior na música em si, né? Não dá muito valor na questão humanitária, mas mais no produto em si. E aí eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa que seja diferente. Comecei a frequentar as casas de samba e tentar entender aquele segmento. As pessoas falam que samba, pagode e tal é um movimento. Não, é um segmento, como tem o segmento do pop, como tem o segmento do sertanejo, enfim, como tem o segmento da MPB. Aí eu fui conhecer os lugares e tentar entender como é que funcionava o segmento do samba e pagode. Isso você pode fazer em qualquer segmento, qualquer área que vocês queiram trabalhar. A partir disso, a minha locução mudou, porque aí eu comecei a desacelerar a minha locução. Eu tinha uma locução de rádio pop mais acelerada. Aí eu entendi que eu precisava trocar mais ideia com as pessoas, eu precisava estar mais próxima das pessoas. E aí foi onde toda a minha locução começou a ser trabalhada. Eu continuo hoje, apesar de mais velha e um pouco mais lenta, fazendo uma locução para cima, animada, como é de rádio pop, porém prestando atenção no interlocutor, por mais que ele não fale comigo como eu falo com ele através do rádio. Só que hoje em dia a gente tem a vantagem das redes sociais e a gente tem essa troca. E essa troca, essa conexão que a gente faz hoje com as redes sociais, foi o que eu comecei a fazer a partir de 1990, lá na Líder FM. Lá eu ainda tinha uma locução um pouco mais acelerada, porque a gente era cabeça de rede. E aí, sendo cabeça de rede, você tem o seu tempo lá, milimetricamente contado, porque você precisa entregar um determinado tempo para as outras rádios que fazem parte da rede.
E aí eu ficava com o cronômetro na mão e, às vezes, eu acelerava demais a locução, mas, assim, tentando fazer de uma forma que não doesse no ouvido das pessoas, né? Porque sempre quando você faz a locução, você está se entregando ali. Você tem que, principalmente, pensar em quem está do outro lado. Eu nunca fiquei pensando a quantidade de pessoas que estavam do outro lado, mas imaginando o indivíduo que estava ali do outro lado, o que ele poderia estar fazendo, ou o que ele pode estar fazendo do outro lado, se ele está no trânsito, se ele está em casa, se ele está no trabalho, hoje em dia, se ele está com um fonezinho escondido, trabalhando lá no call center, enfim, onde quer que seja, se ele está na feira, se ele está no farol, se ele está na moto, porque tem muita gente que faz isso também. Então, assim, você tem que tentar lembrar a todo momento em que lugar pode estar o seu ouvinte, né? E aí foi isso que eu comecei a fazer ao longo dos anos, porque muita gente sempre me abordava e falava assim, mas você tem noção da quantidade de pessoas que te ouve? Eu tenho noção, e sempre tive noção, por causa do Ibope. 200 mil pessoas por hora, 300 mil pessoas por hora já chegou nesse pico, entendeu? Só que, assim, você não pode pensar na massa, né? Você tem que pensar que cada vez que você fala, você vai atingir uma pessoa. E é essa pessoa, esse coração, na verdade, que você tem que atingir, né? Parece meio piegas isso que eu estou falando, mas a gente está fazendo rádio para seres humanos. Nós somos seres humanos e fazemos rádios para seres humanos. Se a gente está falando de futebol, que nem todo mundo fala, mas um comunicador, um locutor de rádio, um jornalista, etc., não pode ficar falando para que time ele torce, para que escola de samba ele torce. Eu, na minha opinião, acho que sim. Porque, assim, se eu fizer uma coisa profissionalmente falando, eu até posso ouvir de alguém falar, mas você é corintiana, eu sou são paulina, eu sou palmeirense, eu sou santista, não sei o quê. Mas se eu fizer de uma forma profissional, as pessoas vão respeitar o meu posicionamento e vão trocar comigo. Quando eu estava na Transcontinental FM, muitas vezes eu falava a respeito de futebol, de Corinthians, e vai Corinthians e tal, até para trazer esse público, porque eu sei que é uma torcida muito grande e ninguém é bobo, vai querer trazer para perto, né? Ainda mais uma coisa tão passional como é o futebol, que não é exatamente a minha área, mas que agrega para o meu trabalho, né? E aí, quando o Corinthians perdia, por exemplo, os ouvintes que eram de outros times ligavam ou mandavam recados, enfim, redes sociais, telefone, da maneira que eles tivessem, justamente me zoando, brincando. Porque não é isso que a gente faz com amigos, com parentes, com vizinhos, com colegas de trabalho? Então, o rádio é isso. O rádio, o locutor de rádio tem que ser um amigo, né? Tem que ser o cara que vai trocar com o outro, tem que ser a companhia do outro. Quantas vezes a gente já ouviu falar, ou muitas pessoas já disseram aqui, porque fulano, porque o locutor o Ronco, por exemplo, lá da Band FM, ou o J. Santos da Transcontinental, ou qualquer locutor de outro lugar, é o companheiro de muitas pessoas que estão ali fazendo milhares de coisas e, às vezes, não troca ideia ou não tem o feedback de amigos, de família, de coisas que a pessoa tem afinidades, né? Às vezes, a pessoa tem uma ideia de qualquer coisa na vida, de qualquer tipo de assunto, e, às vezes, aquele locutor de rádio ele vai trocar com aquele ouvinte exatamente o que ele quer ouvir. Ou, às vezes, até o que ele não quer ouvir, mas, assim, é sempre essa troca, né, que é fundamental e que é importante. Bom, da Transcontinental, trabalhando com pagode, fui convidada depois para ir, da Transcontinental não, da Líder FM, fui convidada pelo Cid Luiz Jardim para ir para a Transcontinental, estreiei lá em 14 de maio de 1993, faz um tempinho, né, gente? E aí eu fiquei 25 anos lá, fiquei até 2 de fevereiro desse ano, onde eu resolvi sair, não tinha ideia que eu ia para a Band FM, na verdade, assim, eu saí porque eu estava falando a mesma coisa e sentindo que eu não estava trazendo novidades para o ouvinte, aquilo não estava me fazendo bem, eu não estava feliz fazendo aquilo. Muita gente me pergunta, mas o que aconteceu? Se enlouqueceu? Muitas vezes as pessoas perguntavam se eu tinha enlouquecido, porque, assim, graças ao bom Deus e a uma equipe, porque a gente não faz rádio sem equipe, aliás, não faz nada sem outras pessoas, eu consegui, durante muitos anos, acho que a maioria deles, dentro daquele horário, da 1 da tarde até as 5, ou no começo, das 2 da tarde até as 6, eu conseguia, na maior parte do tempo, estar em primeiro lugar. A rádio em si estava geralmente em segundo, em terceiro, mas aquele horário,
aquele horário da tarde, que eu estava lá trabalhando e trocando ideia com as pessoas, eu conseguia o primeiro lugar no Ibope. E aí, muitas vezes, eu me perguntei o que eu estava fazendo ali e o que mais eu podia trazer para o ouvinte. Porque, assim, a gente começa a fazer uma locução, e, óbvio, a gente tem a técnica da locução, de fazer a apresentação normal, como as pessoas costumam fazer. Mas aí chega uma hora que você cansa do padrão, né? De falar a hora certa da mesma forma, de passar a notícia. Tem gente que tem os bordões. Eu não sou muito a favor de bordão, porque eu acho que fica muito datado. Né? Isso é uma questão pessoal. Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta do Oi, gente, do Eli Correia. Tem gente que gosta do Odilícia, do J. Santos, e assim sucessivamente. E aí eu comecei a pensar que eu estava 25 anos fazendo a mesma coisa, tentando fazer de formas diferentes. Teve vezes que eu tentei modificar alguma coisa, fazer coisas de formas diferentes, e eu sentia que o ouvinte não gostava daquilo. Ele gostava daquele mesmo, que eu fizesse daquele mesmo jeito a locução, a notícia, os alôs, enfim, todo o programa em si. As pessoas queriam aquilo. Só que aquilo, para mim, já não estava bastando mais. Aquilo não estava me trazendo prazer. E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, queria que vocês prestassem muita atenção. A gente precisa trabalhar, a gente tem a técnica, aprende e tal, mas a gente precisa ter prazer no que a gente faz. Nós vivemos numa vida tão corrida e tão difícil, todo mundo tem tantos problemas pessoais, que a hora que você está dentro de um estúdio de rádio, para quem é apaixonado por rádio, aquilo é um oásis. Aquilo é um momento em que você desliga do mundo e que você solta o seu coração para falar com as pessoas. E eu acho que é isso que dá resultado. É nesse momento em que você pega e se arrepia a hora que um ouvinte fala para você e dá o feedback de alguma coisa que você, alguma mensagem que você passou, alguma notícia que você passou. Algum artista vai te dar o feedback também de coisas que você falou do trabalho dele. Então, acho que isso é importante. E aí, depois de 25 anos, eu resolvi sair da Transcontinental. Foi uma decisão muito difícil para mim. Eu demorei alguns anos. Como eu já tinha comentado em redes sociais, há 10 anos eu estava tentando sair, tentando entender o que é que estava acontecendo comigo, porque aquilo estava dificultando a minha locução. Tinha dias que eu sentia que a minha locução não estava fluindo. E a gente é ser humano, né? E precisa falar com seres humanos. Eu reforço muito isso porque as pessoas esquecem desse detalhe, que é o primordial. E aí, há 2 anos, por questões financeiras, eu resolvi, me liberei, minha avó faleceu e eu tinha um compromisso com ela, afetivo, financeiro, etc. Minha avó faleceu, eu falei, bom, então agora eu tenho esse custo a menos, ok, vou me liberar para fazer outras coisas. Foi quando eu pedi para a Transcontinental me demitir, me mandar embora, que eu era CLT, e fiquei 2 meses em casa. Nesses 2 meses vieram os convites de alguns colegas de profissão, Rádio Timão, que é uma rádio web, Rádio Disney. Enfim, fui falando com as pessoas até que eu fui fazer um programa na internet, entrevistando um outro amigo, que é o Arnaldo Sacomani. E aí tinha um trecho que ele falava do Murilo, que é o diretor da Band FM. Quando eu mostrei isso para o Murilo, ele mandou uma mensagem de volta, falou, você, quando terminarem as suas férias, a gente pode conversar. Eu falei, não estou de férias. Você acha mesmo que dá para a gente conversar? Então, vamos conversar. E aí ele marcou um almoço, tivemos uma reunião e eu falei abertamente para ele, falei, não quero mais ficar no microfone todo dia, porque eu me senti realmente exaurida, né, daquela energia de estar todo dia trocando com o ouvinte. No fim, eu combinei, faço agora às sextas-feiras com o Marcelo Café, participando com ele na Band, 96.1 para São Paulo. E, depois de 2 meses, o Betinho, que é o superintendente, que é o cara que as pessoas conhecem como do Axé Band, mas o Betinho é muito mais que isso, porque ele está desde o começo de toda a transição da Band, toda a transformação da Band FM e da rede, me convidou para fazer o Festa da Band, e eu faço com ele, gravado, aos sábados e domingos, para todo o Brasil, para todo o território nacional. Ou seja, voltei a fazer rede de novo, depois da Líder FM, lá no começo da carreira, aí voltei a fazer rede de novo. Então, essa é basicamente a minha trajetória. Agora, eu gostaria muito de saber o nome, o bairro e a história de cada um de vocês, para a gente continuar conversando aqui e eu poder trocar mais com vocês. Se puder me ajudar, cada um que puder aqui participar com a gente, e quem estiver aí na web também e quiser participar, por favor, façam suas perguntas. Quem começa?
Pode começar por aqui e a gente vai passando, porque eu quero conhecer todo mundo mesmo. Quero saber de cada um de vocês. Nome, bairro e experiência, por favor. Brevemente. Bom dia. Bom dia. Seu nome? Enivander. De onde você é? Sou de Mauá, do ABC Paulista. Do ABC. Isso. Você já faz locução ou você Não, quer... Eu sou editor de vídeo. Você é editor de vídeo. Isso. Legal. Sou Obrigada. Sou estudante aqui Ah, também. que legal. Obrigada, viu? Você? Manuel, Manuel, de onde? Cambuci. Cambuci. E já faz locução, não faz? Faço com eventos de bandas agora e rádio web. Que legal. Tá certo. Obrigada. Bom, eu sou o Almir Careca. Esse aqui é meu vídeo de muitos anos, por isso que eu dei risada, viu, mais gente? de os seus 25 anos. Os 25, trans, né? Com certeza. E eu vim aqui mais para te acompanhar e ouvir toda essa história que você já Obrigada. contou aqui. Muito Tá bom? obrigada, Eu sou viu? de São Caetano, aqui pertinho. Pertinho Tá bom? também. Tá bom? Muito bem. Você, bom dia. Oi, bom dia. Eu sou o Marcos. Prazer. Eu sou aqui do Cambuci. Aham. Sou jornalista, já trabalhei em rádio também há Legal. muito tempo atrás e vim aqui para te ouvir. Muito Pra te obrigada, viu? Ah, Bom dia, meu nome é Luiz. Prazer. Eu sou de Joinville, Santa Catarina. que legal. Bem longe, vim aqui para dar uma palestra aqui para colaborar com a Semana da Comunicação também. Seja bem-vindo, viu? Bom, eu já fui apresentado. Exato. Eu sou João Luiz Barco de Guzmão, sou presidente da Associação Nacional Auxiliadora da FUNSAI. Mais uma vez, obrigada, viu? E parabéns. Bom dia, Bom dia. meu nome é Natália, eu sou de Guaianazes, Que legal, eu sou da Leste. e eu sou uma ouvinte sua de muitos anos. Obrigada. Eu faço propaganda e marketing, então Que eu vim legal. mais para poder acrescentar para mim mesmo. Legal, mas tem vontade de ir para a locução? Na verdade, eu tenho vontade de trabalhar com eventos, Entendi. então tem um pouco de rádio. Tá certo. Bom dia. Bom Meu dia. nome é José Augusto. Meu amigo de muitos anos, já foi meu vizinho, enfim, um cara do meio, e agora está fazendo rádio também. Caiu um desafio novo profissional na minha vida, de uma rádio web, e eu vim aqui para te escutar e para entender um pouco de tudo isso aí que está começando. Legal, tá bom? parabéns. Obrigada, viu? Obrigado. Bom dia, Paty. Bom dia. Meu nome é João. Eu estou aqui para te conhecer, Obrigada. parabenizar pelo seu trabalho. Eu acompanho você desde a Transcontinental. Legal. Eu acho que foi lá que eu aprendi a ser pagodeiro também. Eu milito no rádio há 19 anos. E eu acho que nosso papo não vai ficar só nessa apresentação. Falo com você depois, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Maurício, sou do Tatuapé. Meu vizinho. Também. Sou de lá também. Eu me formei em rádio e TV já faz um bom tempo, 93. Que legal. Aí acabei não trabalhando na área. Fiz um curso com o Ciro César de rádio oficina. Incrível. Vai estar aqui hoje à noite. Aí eu acabei entrando na área de eventos, trabalhando com formatura. Aí eu caí para mestre de cerimônia. Que ótimo. De colação de grau, baile. Então, Que legal. eu estou nessa linha de Isso é um trabalho muito mestre bonito. de cerimônia. Parabéns, viu? Obrigado. Aqui. Bom dia. Bom dia. Me chamo Gustavo. Prazer. Eu estudo no Senac, locução atualmente. Legal. Mestre de cerimônias também. Você estuda com o Fernando? Não, eu estudo lá em São Bernardo. Ah, em São Bernardo. Professor Eduardo, ele é do interior. Sei. E aí estou aqui, me inscrevi em várias palestras e buscando conhecimento, né? Isso Além aí. da técnica, o mais importante é isso que você falou, de essas questões de Essas trocas, né? lidar com o ouvinte como se fosse um amigo seu, essas Exato. questões que técnica todo mundo tem, mas talvez esse carinho que é Essa é a o diferença. diferencial. É o pulo do gato. Beleza, obrigado. Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia. Eu sou o Blenner, eu sou o diretor da rádio Nova Voz FM, lá de Fartura, Que interior legal. de São Paulo. Eu sou religioso, né? A rádio faz parte da congregação religiosa e também vim buscar conhecimento para levar animação, atividade para os locutores de lá, animar. Estou assumindo agora, jovem, mas querendo estar agora nesse mundo tão bonito e tudo novo para mim, né? Então Que quero legal. estar conhecendo mais esse mundo. Parabéns, viu, pela iniciativa. Bom dia. Bom dia, meu nome é Daniel. Prazer. Eu estou saindo de uma outra área que não tem nada a ver com rádio, que é a área da segurança, mas há pouco mais de 6 meses eu estou buscando bastante conhecimento. Acabei de me formar no Senac, no curso de locução Que para legal. rádio. E estou aí buscando mais conhecimento. De Por que isso tô bairro aqui você hoje. é? Eu moro próximo ao Campo Limpo, bairro é Entendi. Vila Andrade. Tá certo. Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia. Sou Suelen. Prazer. Eu trabalho aqui na Fundação, sou de São Bernardo do Campo. Legal. Sou uma admiradora do projeto de rádio, de comunicação e amei a palestra, amei sua fala. Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Eliane, eu sou superintendente socioeducacional aqui da Fundação
Acompanho todos os trabalhos social, cultural, educacional da Fundação. E eu só queria colocar que a Suene é bastante tímida, mas ela foi a idealizadora do projeto junto com o Rafael. Que legal. Gente, salva de palmas, então. Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Edson, sou aqui de Ipiranga. Conheci a Fundação através da oficina de rádio e atualmente eu trabalho aqui na Rádio Conectados. Que legal. Obrigada, viu? Bom dia, obrigada pela fala. Eu moro em Mariana, Minas Gerais, estudo lá na Universidade Federal de Ouro Preto. Uhum. Eu trabalhei por 2 anos na web rádio da universidade, que é a Rádio Plural. Por um ano eu fui locutora e no outro ano eu fui produtora. E atualmente eu trabalho num projeto de extensão que é de rádio, programas de rádio para as crianças atingidas de Bento Rodrigues pela barragem. Nossa. É bem bacana, porque é uma forma de agregar com a comunidade também, e de incentivá-las no rádio e tal. E foi muito bacana a sua fala, eu gosto muito de rádio. Obrigada. E acho que vai agregar bastante para mim. Que legal, obrigada, parabéns, viu? obrigada. Bom dia, eu sou Bom a Andressa, eu moro no Mandaqui. Legal. Eu sou recém-formada em jornalismo, já trabalhei na Rádio Atual e estou aqui cobrindo o evento pelo Casa dos Focas. Que legal, obrigada, viu? Obrigada a você. Sou Neuza, moro na Saúde. Bom dia. Parabéns, Paty, pela Obrigada. palestra. Obrigada por estar aqui. Obrigada. E, assim, eu sempre gostei muito de eventos, né? Realizo alguns eventos e fui fazer um curso de mestre de cerimônia. Que legal. Mas eu sou meio tímida. Bem-vindo ao clube. Eu gosto, mas sou tímida. Entendi. Aí um dia, fuçando na internet, eu achei o curso da Rádio Conectados. Falei, vou lá. Eu gosto de rádio, eu acho que é uma forma para eu aprender mais, né? E foi assim fantástico, né? Eu estou fazendo locução esportiva aqui, agradeço a Rádio Conectado pela oportunidade, está sendo bárbaro. E isso vai me trazer mais conhecimento para eu alcançar o meu objetivo, que é ser mestre de cerimônia. Mas eu confesso que o vírus da rádio já entrou no meu sangue. Viu? Então, esquece agora, viu? Seja bem-vinda nisso, viu? Obrigada. Obrigada. Bom dia, Paty. Bom dia. Sou Alexandre, da Vila Prudente. Prazer. Eu tenho uma oficina de comunicação para crianças em situação de risco. É mesmo? TV, rádio e jornal. Onde? Aqui no Ipiranga mesmo, no Instituto Cristóvão Colombo, que é a parceira da FUNSAI. Sou Que educador legal. social lá e sou voluntário aqui no projeto há quase 4 anos com o programa Simbora. Parabéns, viu? Parabéns. Bom dia. Que voz, só lá. Bom Meu dia. nome é Cláudio Afonso, moro aqui na Vila Formosa, aqui em São Paulo. Uhum. Sou produtor de evento. Legal. Tenho um programa aqui na casa, Samba e Pagode Brasil. Que legal. E sou um grande admirador seu. Muito obrigada. A gente viu? já se cruzou muito aí. Não sei se você lembra, mas a gente já se cruzou muito. Eu só não guardo nomes. É. Esse é o mais difícil. Mas as fisionomias eu não esqueço, não. E a energia, principalmente. Obrigada, Legal. viu? Bom, gente, por que eu perguntei de cada um de vocês, nome, bairro, etc.? Depois que eu perguntei o nome de vocês, eu estou vendo que vocês estão sorrindo mais. Não sei se vocês perceberam. Por quê? Porque eu trouxe vocês para perto de mim. Porque eu quis saber de vocês. E é isso que a gente costuma fazer no rádio. Quando a gente fala para o ouvinte, oi, fulano, de onde você é, não sei o que lá, está fazendo o quê, não sei o que lá. A gente está dando atenção para o ouvinte, porque ele já estava dando atenção para a gente, ele sintonizou a rádio que a gente está fazendo, seja na web, seja no dial. Né? Então, neste momento, a gente faz a troca. E aí, por exemplo, por que eu perguntei do bairro? Porque cada localização tem uma particularidade. Né? ABC tem um jeito, Zona Leste tem um jeito, Zona Oeste, Zona Norte, Joinville, Minas Gerais, etc. Então, assim, quando você vai fazer locução, ou você é um jornalista, enfim, você é um comunicador, independente da graduação que você tenha ou não tenha, você tem que saber dessas particularidades. Eu digo que um comunicador é um especialista em generalidades. Porque a gente sabe um pouquinho de cada coisa, a gente não sabe especificamente, assim, a fundo, normalmente, de nada. Alguns até sabem, mas a maioria não. Mas o que um comunicador faz? Comunica, né? Ou seja, troca. Então, quanto mais a gente souber de tudo que está ao redor da gente, do que está acontecendo no mundo, das notícias, das localizações, das localidades, dos bairros, enfim, dos costumes das pessoas naqueles locais,
mais fácil a gente tem como interagir com essas pessoas, seja no rádio, ou seja como mestre de cerimônias também, que tem muitos aqui que fazem esse trabalho que é tão bonito. A gente tem, assim, eu já fiz alguns trabalhos de mestre de cerimônia também, e a gente, obviamente, tem um roteiro, como no rádio também tem o roteiro, etc., mas é uma coisa mais formal, né? Quando você está no palco fazendo um trabalho de mestre de cerimônias, no rádio você consegue ser um pouquinho mais solto. Então, é isso. Basicamente, por que eu não trouxe nenhum material? Porque era isso que eu queria. Essa troca com vocês, é olhar no olho, bater papo e saber de cada um de vocês. Eu tenho um ouvinte aqui de Guaianazes. Zona Leste é um local que eu conheço muito por causa da experiência da Transcontinental, né? Então, assim, mas a Zona Norte também. Agora, estando na Band, eu consigo pegar mais a Zona Sul, que eu não tinha tanta interatividade. Consigo pegar mais o ABC, que eu tinha mais dificuldade de conversar. Zona Oeste, principalmente. E olha que eu morei na Zona Oeste. Eu morei em Osasco, morei em Carapicuíba, conheço Barueri, conheço Jandira. Então, assim, todas as vezes que tinha um ouvinte que falava comigo na Transcontinental, que era da Zona Oeste, e que eu sabia que eu não tinha uma grande quantidade de ouvinte dessa região, o que eu fazia? Eu morei em tal lugar. Tem, por exemplo, em Osasco. Você mora aí perto do Clube do Sargento? Você mora perto da Primitiva Bianco? Você mora no... Entendeu? Porque como é que você faz? No rádio popular, você tem que ser próximo do público. Parece que está sendo redundante, né, o que eu estou falando, mas acontece que isso é muito importante, gente. Hoje, as pessoas estão ligadas nas redes sociais para querer saber da vida dos outros, né? Para querer saber o que está perdendo, para ver o que está acontecendo no mundo, mas principalmente para ver o que está acontecendo com as pessoas próximas, porque a gente fica ligado em quem a gente está seguindo, não é isso? Se você está seguindo, tem muitas redes sociais que são fechadas, que eu acho um absurdo. Se é rede social, vamos deixar aberto para todo mundo ver, né? Mas, enfim, aí as pessoas começam a querer saber do amigo do trabalho, do crush, da tia, da vizinha, etc. Isso é um pouco do que o rádio sempre fez, né? Conectar as pessoas, saber o que está acontecendo ali no entorno. Hoje em dia, o rádio, por causa da internet principalmente, atinge o mundo inteiro. E a rede social começa a trazer todo mundo um pouquinho mais para perto ou mais para longe. Como é que faz? Né? Então, é essa coisa que a gente tem que prestar muita atenção, sentir como é que as coisas estão acontecendo. Quando você está no microfone, e principalmente quando você fala com o ouvinte, ou quando você está no microfone, mas está conectado nas redes sociais, fica ligado naquele momento no que está acontecendo. Quem é a pessoa que está conectada ali em você, seja no dial ou seja na internet, né? Presta atenção, abre rapidinho ali o perfil da pessoa para saber quem é que está no entorno, porque ali você consegue ter uma média. Você não precisa nem esperar o Ibope no final do mês para saber quem é que está te ouvindo. O Ibope, a pesquisa do Ibope, ela chega para as rádios que assinam, né? Existe um pool de rádios, uma média de 30 e poucas rádios, que assinam a pesquisa do Ibope. Por exemplo, uma coisa importante que o Ibope mostra para a gente que é de rádio, é que as rádios religiosas, elas têm um tempo médio muito alto de ouvintes. O que é um tempo médio? Tem a cobertura e tem o tempo médio. Assim, você consegue saber qual o bairro, quais as localizações de onde são os seus ouvintes. Ok, ali você vai ter uma quantidade de pessoas. Mas não basta só a quantidade de pessoas. Você tem que saber quanto tempo esse ouvinte fica ligado em você. Porque a audiência do rádio é rotativa. Né? Você não fica 24 horas ouvindo o rádio. Você não fica 2, 3 horas ouvindo o rádio. Às vezes, que nem aqui em São Paulo, você está no carro, está ouvindo, daqui a pouco você está no trânsito, etc. Deu 20 minutos, meia hora, 1 hora que seja, não vai ficar 1 hora. Mas, assim, daqui a pouco você sai da sintonia, né? E aí você vai fazer outras coisas, ou vai ouvir outras rádios também. Então, o tempo médio é a quantidade de tempo que o ouvinte está ligado ali em você, naquela sintonia, naquele momento. As rádios religiosas são as que maior têm tempo médio. Isso é uma coisa muito importante de se prestar atenção. Por quê? Por causa da mensagem que é passada, né? Então, as pessoas que estão ali, elas estão para ouvir aquela mensagem específica. Então, elas ficam... Eu não lembro agora a pesquisa, mas acho que era uma média de 20 minutos, 30 minutos. Isso é um fator altíssimo na audiência de rádio.
Porque normalmente as pessoas ficam 15 minutos, 10 minutos, porque é muito rotativa a audiência. Por que quando você vai vender uma mídia, um comercial de 15, 30 segundos, 15 acho que nem existe mais, mas 30 segundos que você vai vender, que é o padrão de comercial, um spot para você vender para um cliente, você sempre fala para o cliente assim, olha, quando você comprar, muitas vezes o cliente quer no horário específico, né? Mas aí, se você vende uma quantidade de comerciais, você vende ele no rotativo. Por que o rotativo? Porque a cada hora você atinge uma quantidade de ouvintes diferente. E isso também vale para a sua locução, não é só para a questão comercial. Porque, de repente, você tem um público X de manhã e tem um público Y à noite. Quando você verifica o Ibope é assim, vem a hora. Então, começa da 0 hora até a outra 0 hora, certo? Então, você tem público, você começa a ter um número de rádios ligados, porque tem um pico de rádios ligados por volta de meio-dia, entre meio-dia e 2 horas da tarde, que é a audiência máxima, o número de rádios ligados naquele momento no dial. Então, a partir deste pico, você tem uma curva decrescente para as pontas, né? Até porque, de manhã, você está trabalhando, enfim, fazendo outras coisas, cuidando da casa, blá, blá, blá. À noite, está estudando, está limpando casa, etc. Então, são essas outras coisas também que a gente precisa prestar atenção. Que horário que é o programa que você está fazendo? É de manhã? Então, tá. De manhã, o que as pessoas estão fazendo? Estão no trânsito? Estão trabalhando? Ok, então você vai pensar e direcionar dessa forma. Tanto é que aqui em São Paulo, as rádios que têm uma audiência muito grande, na maior parte das vezes, são as rádios jornalísticas. CBN, Band News, enfim. Essas rádios jornalísticas têm uma audiência maior, porque é a hora onde a pessoa está no trânsito, está querendo saber o que aconteceu, e ela não teve tempo de ver na televisão ou não vai ter tempo de ver na internet tudo o que está acontecendo, e ela precisa se manter informada. Junto com isso, a pessoa está, nesse momento, na rádio jornalística. Quem é essa pessoa que está nessa rádio? É uma pessoa, o target que a gente costuma falar, é uma pessoa mais velha, uma pessoa acima de 30 anos. Né? Então, esses fatores são importantes para você saber qual é a locução que você vai fazer. Depois, a partir de 10 horas, 11 horas, as rádios populares começam a ter maior audiência. Por quê? Porque justamente é a hora onde você está mais leve, pode ter interatividade. Você já chegou no seu trabalho, você já limpou sua mesa, já fez as coisas que tinha que fazer. Ou você está na sua casa, você já mandou as crianças para a escola, já tomou o seu café, vai começar a limpar a casa, fazer almoço, etc. Então, é isso. Então, você já tem um outro tipo de público. Normalmente, no horário do almoço, que público a gente tem? Público feminino. É um público maior, que o masculino está fazendo outras coisas. Então, por que a gente fala da questão humanística, da questão humanitária? Porque, justamente, a gente está fazendo rádio para seres humanos e a gente tem que entender qual é o modus operandi desse ser humano que está ali ligado na gente. E aí, cada horário ele tem uma particularidade. Por exemplo, imagina as pessoas no horário a partir das 6 horas da tarde. A pessoa está saindo do trabalho, a pessoa está pegando o trânsito de novo, está no lotação, está no trem, está na moto, está no carro, está indo para a faculdade, está indo para casa, tal. Por que tem programa de humor? É porque esse horário a pessoa já está aqui, passou o dia correndo, trabalhando, enfim, sendo produtivo financeiramente falando, economicamente falando. E aí é o momento onde ela já vai para outra parte do dia dela, que é para cuidar da vida particular, né? Então, ali você tem um programa humorístico, você tem um outro estilo de música. Então, isso é muito importante, é saber em que momento do dia você está fazendo o seu programa e que tipo de público você tem ali, o chamado target. Normalmente, o Ibope vai te mostrar, você tem uma porcentagem X de público feminino, porcentagem Y de público masculino, e isso aí varia por causa do assunto, isso varia por causa do estilo de música. Por exemplo, a 105 é um exemplo. A 105, acho que a partir das 5 horas da tarde, ela já começa a tocar. Ela é uma rádio popular, toca pagode, deu umas pitadinhas de sertanejo também, toca um pouquinho de funk, que é uma realidade, e toca o rap, que é o carro-chefe dela. Não é 24 horas rap, mas quem ouve a 105 associa ela com rap. E aí, neste horário da noite, ela tem um público predominantemente masculino. Aí tem o futebol, na 105 também, porque já aproveitando que tem um público masculino, e o futebol faz um caixa muito grande,
né? A questão do esporte, as rádios FMs, por exemplo, que fazem esporte, elas faturam bem. Transamérica também costuma fazer esporte. Então, assim, mostrando para vocês que cada rádio tem a sua particularidade, a sua peculiaridade. E isso é super importante para o direcionamento do trabalho que vocês vão fazer. Meu colega ali falou de samba e pagode, e eu, no começo, tentei entender quem era o público do samba e pagode, porque eu nunca tinha trabalhado com isso. Primeiro que eu nunca tinha feito rádio popular, porque, da minha geração, a gente costumava curtir música internacional. Eu, quando comecei no rádio em 85, que eu contei para vocês, eu trabalhava com pop rock. Toda aquela geração do pop rock nacional dos anos 80, eu toquei tudo aquilo. E, no interior, nós mesmos fazíamos a programação. Além de operar, além de falar, além de montar cartucho, etc., a gente fazia a programação. Hoje já está diferente, mas naquela época se fazia de tudo. Então, o que eu tocava? Lobão, Plebe Hood, deixa eu lembrar o que mais, Rick Astley, que era dos anos 80, dance music, essas coisas, que tem muita gente que nem deve conhecer, mas, enfim. Eu nunca tinha trabalhado com música nacional. Hoje é uma coisa tão incrível que acontece com a música nacional, o mercado e o dinheiro que gira, né, no mercado de música nacional, seja no segmento de samba e pagode, seja no sertanejo, seja no funk, a gente tem um montante financeiro incrível, que nem o pop rock está conseguindo alcançar os lugares onde a música brasileira está chegando. E aí a gente não vai cair no lance de qualidade, porque aí é gosto, né? Eu gosto mais de MPB, gosto mais de pop, gosto mais de black music. Mas aí, quando você faz uma rádio, principalmente uma rádio popular, você nunca vai fazer para você, você vai ter que fazer para os outros. O seu gosto pessoal vai ficar da porta para fora. Você pode até ter uma tendência de falar dentro daquilo que você está tocando. Você vai falar assim, isso aqui é legal, isso aqui não é, que nem nos anos 90. Eu sempre gostei de Exalta Samba, sempre gostei de Sensação, para falar de pagode. Tinha muita coisa que eu não gostava. Mas, assim, esse tipo de música, esse tipo de artista, eu gostava. Então, o que eu fazia? Eu conseguia entender, através da minha experiência do pop rock, o que é que aqueles artistas tinham de mainstream, de saber lidar com o público. O Exalta Samba, por exemplo, foi um grupo de pagode que conseguiu abrir espaço na classe AB, que até então não se tinha, só tinha da C, D e E. Eles foram fazer show na Daslu, eles foram fazer show no estádio do Palmeiras, enfim, lá no Parque Antártica, etc. Eles conseguiram chegar em lugares que o samba e pagode não tinha conseguido até então. Raça Negra também é a mesma coisa. E aí, por que eu estou falando dessas pessoas, desses grupos especificamente? Porque eles romperam uma barreira e conseguiram fazer uma coisa comercialmente falando. Quando a gente faz, mesmo que seja uma rádio que não seja secular, é secular que fala, né? Então, que seja uma rádio religiosa ou que seja uma rádio que toca qualquer estilo musical, a gente, tirando aqui a fundação que tem recursos próprios, mas mesmo a fundação, a gente precisa gerar renda, porque a gente precisa pagar contas, né? Então, assim, por isso que eu falo do gosto pessoal. O gosto pessoal da gente fica da porta da rádio para fora. A gente tem uma coordenação e um direcionamento de programação e daquela rádio. Muitas vezes a gente vai falar, nossa, mas isso aqui está errado. Não, aquilo ali está de acordo com o direcionamento do seu coordenador, do seu diretor ou da rádio que você trabalha, né? E aquilo é feito para gerar renda. Aquilo é feito para gerar audiência, empatia e poder vender, porque a gente vive numa sociedade capitalista, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque é unir a paixão da gente pela comunicação, pela música ou pelo assunto que a gente está abordando, junto com a questão comercial. Quando você consegue casar as duas coisas, aí é o melhor dos mundos. Vai ter momentos em que a sua locução, a sua programação não vão estar tão legais assim, e a questão comercial vai fluir, ou o contrário. Mas isso tudo é uma questão da gente equalizar e seguir para poder levar a carreira para frente. Alguém tem alguma pergunta? Primeiramente, meu nome é Sérgio, né, faço parte aqui do projeto, fiz os cursos aqui de rádio, locução esportiva. Hoje eu estou me formando com o Ciro César, né,
E sempre gostei muito desse estilo, foi bacana esse de não gostar, né? Porque, na verdade, é o mais fácil, não gosto porque não conhece, né? Sim. E aí, no curso do Ciro César, eu sempre gostei do estilo mais jovem. Tenho aqui um programa aqui idealizado com o meu colega Marcos Roberto Roque, todas as sextas-feiras, né? Então, lá eu tive a experiência do popular. E aí eu falei, nossa, não gostava porque não conhecia. Brega. Nossa, o quanto o locutor é importante para a pessoa, para o dia dela. Né? Isso foi que ficou bem marcante, porque nós transmitimos a energia pela voz também. Né? Exato. Eu acredito nisso. E o quanto é importante no dia de hoje, todos nós temos problemas. Se você não tiver problema, alguma coisa de errada tem. Né? Exato. Essa é a realidade. E o quanto é importante aquela pessoa, às vezes, espera aquele locutor dar uma palavra ou mudar. Então, é muito mais do que um simples locutor. É um comunicador. É um parceiro de vida, é um amigo. Nato, foi essa experiência que eu tive com a locução popular. Só isso que eu queria dizer. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu queria saber a sua idade. Eu tenho 41 anos. Então, é assim, quando a gente tem 20 anos, 20 e poucos, acho que até uns 30, a gente fica assim, mas eu vou fazer rádio popular, mas sertanejo, mas pagode, funk, Aí depois, quando a gente vai ficando mais velho, a gente entende a essência do negócio. Que não importa a música, não importa o time, não importa nada, importa a troca. E você falou da energia, a energia ela é fato, ela é física. Porque a gente trabalha com ondas, né? Ou então a gente trabalha com a internet também, enfim, cabos, etc. Tal. E nós somos uma grande... Eu falo que a gente é uma grande pilha. Né? Sabe por que a gente toma banho de mar, gente? Que a gente... para quem tem alguma outra religião, fala do sal e não sei o que lá, tal, porque são os íons, eles transformam a polaridade do corpo da gente. Então, assim, muitas vezes a gente pensa em coisas... obviamente que existe Deus e cada um na sua religião, mas assim a gente é pura energia. E essa energia a gente consegue passar para o outro, pela voz, pela palavra. E existem as ondas pensamento também, é uma questão eletromagnética. Então, a gente precisa compreender e, como você falou, conhecer. Quando a gente conhece alguma coisa, quando a gente começa a aprender sobre alguma coisa, a gente começa a tirar o preconceito, né? E aí tudo fica muito mais fácil de fluir e poder fazer a troca. Parabéns, viu? E aí você gostou bastante? E aí isso começa a viciar a gente, viu? Quando a gente começa a fazer rádio popular, isso vira um vício. Porque é tão gostoso a gente fazer a troca com a outra pessoa, que as pessoas viram para mim sempre e falam, nossa, você é tão humilde, tão legal. Não, eu não sou humilde. Eu sou um ser humano que quer trocar com outras pessoas. Isso é básico, sabe? Que nem chegar e cumprimentar todo mundo. Isso é uma questão de educação, isso é básico. Eu estou vendo que tem um ser humano ali, não é uma porta. Né? Não é é um ser humano. É trocar. E comunicação é isso, é troca. Por que os pastores arrebatam tantas pessoas? Porque eles estão fazendo a troca, porque eles estão conversando, olho no olho, trocando ideia e falando coisas que as pessoas querem ouvir. E que querem ouvir de coração. Não é querem ouvir mentindo, enganando, etc. É alguma coisa que está ali, que ele está sentindo que, de repente, está tocando nele e vai tocar na outra pessoa. É a mesma coisa. Então, qualquer assunto que vocês possam querer fazer no rádio, na internet, façam com o coração de vocês. Você gosta de falar de moda? Então vai conhecer, vai saber tudo sobre moda. Você gosta de falar sobre música? Faz que nem a gente, faz que nem eu, vai ser a chata da música. Gosta de falar de futebol? Conhece, sabe cantar o hino dos times, sabe a escalação, etc. É isso. É pegar um assunto que você gosta, que nem... Ontem eu estava com meu sobrinho e eu falei que fui no cinema assistir o Mamma Mia. Tia, mas o que fala do 10 anos? O que fala o Mamma Mia? Fala de música. Você foi no cinema falar de música? Sim. Você não gosta de videogame? Gosto. Então, você não vai assistir coisa de videogame? É a mesma coisa. Não importa quantos anos a gente tenha, 10, 20, 30, 40, 50, 80, é pegar o que a gente gosta de fazer e trocar com o outro. Tem a técnica? Tem. Tem a hora que você vai dar a hora certa, que você vai dar a notícia, que você vai anunciar a música, que você vai entrar para o comercial, mas tem a sua verdade e a sua essência. Não tem segredo, gente. Não tem segredo. A única coisa que a gente tem que fazer na locução, prestar muita atenção, que o locutor costuma, quando ele está muito entregue, é estender, né?
A gente vai falando, 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 falando. Se o coordenador não fica na orelha da gente falando, tá falando demais, diminui, diminui. Às vezes você fica o quê? 7, 10 minutos falando, é muita coisa no ar. Aí já começa a virar ruído, né? Porque você tem que mensurar tudo para ficar bonitinho, tentar equilibrar para poder entregar aquele pacote com laço bonito para o ouvinte. Que é isso que a gente faz. Quando você trabalha numa rádio, você tem toda uma equipe. Você tem a pessoa do som, você tem a pessoa que faz a programação, você tem a pessoa que faz a programação comercial, né? Você tem o pessoal da promoção, tem o coordenador, tem o financeiro. Então, o que você tem que fazer? Você, que está ali no microfone naquele momento, você vai dar o laço no pacote. Você vai entregar aquele embrulho bem bonito para o ouvinte. Porque aquele presente, quando o ouvinte receber, é aquele feedback que ele vai te dar. Vai falar, nossa, que legal. Não é um negócio que você vai entregar jogado. Por isso que eu falo da paixão também, que é importante. É o capricho, né? Por isso que você tem que gostar do que você faz. Porque você vai entregar melhor aquilo para ele. E não esqueça, mas eu dou um resultado X, o locutor dá resultado X, dá. Mas a gente faz parte de toda uma cadeia, né? A gente tem um ligado no outro para poder chegar ali na finalização. Muitas vezes, infelizmente, como qualquer ser humano, existem deficiências e às vezes está no microfone e o fulano esqueceu, fez o texto errado, sabe? Faltou vírgula, entregou o texto que era da semana anterior, etc. Tudo bem. Depois você vai conversar com ele. Você não precisa nem falar no ar, né? O ouvinte não precisa saber disso. Tem algumas falhinhas assim que, ok, vai chegar um momento que você fala, pô, mas se o cara erra o tempo inteiro eu tenho que ficar toda hora consertando o negócio do cara, então me dá o salário do cara, né? Mas não. Isso aí é uma outra coisa que você vai acertar depois. Mas a hora que você estiver no microfone, entrega bonitinho aquele pacote para o ouvinte. Entrega para ele. Estava errado? Na hora que você começou a ler, e aí você errou por causa do cara, você vai ficar pé da vida porque o cara te entregou um texto errado? Tudo bem, brinca com aquilo. O maior segredo de você corrigir erros não é ficar falando do erro em cima dele ali no microfone. O maior acerto é você brincar em cima daquilo. Se você se tocou que você fez uma conjugação errada, faltou plural, ou alguma coisa deu errado ali, brinca, joga a luz para outro lugar. Porque, às vezes, o ouvinte nem prestou atenção. O que prestou atenção, você dá um feedback para ele depois de alguma forma. Ou então ele vai perceber ou não vai perceber que você tentou arrumar. Porque, às vezes, uma pessoa percebeu, duas pessoas perceberam. E você tem, né, um universo ali para poder entregar a sua locução e todo o trabalho. Então, assim, faz com o coração. Não precisa fazer tudo a ferro e fogo. Para a gente que é mulher ainda no microfone é pior, porque tem dias que a gente está, né, com os hormônios à flor da pele, na TPM. Isso é uma coisa muito complicada também para a gente, que é mulher, quando está no microfone, seja sendo mestre de cerimônias ou sendo para fazer locução, ou para qualquer coisa na vida, né? Porque, assim, as pessoas costumam falar, você é fulana de tal? É uma outra locutora que não tem nada a ver, mas as pessoas confundem porque ainda tem aquele estigma de, mulher, eles pensam numa única mulher, voz feminina é uma única coisa, sendo que existem nuances das vozes femininas, do estilo de locução. Isso, para quem presta atenção, isso é muito claro. Os homens, as pessoas costumam falar, esse é o fulano, esse é o fulano. As pessoas conseguem diferenciar. É até uma questão cultural, né, de preconceito. As mulheres, eles colocam todos no mesmo pacote. Tem voz feminina, é uma única locutora que está lá na mente das pessoas, né? Mas isso aí também não tem problema. A gente vai colocando o trabalho da gente, o nome da gente, ao longo do tempo. Você não precisa ficar brigando ou ficar bravo, etc. Enfim, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Paty, bom dia. Bom dia. Eu queria agir um pouquinho com o pessoal das redes sociais. Legal. O Moacir Prado está mandando um tchauzinho para você. Onde está a câmera, que eu não sei, que eu estou perdida? Na sua frente. Essa mesmo? É. Essa coisinha pequenininha mesmo? Que bom. Beijo, viu, gente? Também tem o Luciano Melo, o Roberto Júnior e o Carlos Silva curtindo. Legal, obrigada. A Ana Paula dando parabéns a Conectados e parabéns para você, Paty. Obrigada. E ela disse que você está agregando muito ao trabalho dela. Que bom, obrigada. O Rogério Nagali também. Paty dá show na comunicação. Obrigada. Parabéns. A Ana Carolina também mandando palmas para você. Obrigada. E o Deilson Alves, faça o que você fizer, mas faça com amor e carinho. Exatamente. Muito bom. Muito obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta específica? Coisas de locução, enfim, alguma outra coisa?
Eu tenho uma dúvida. Qual a maior dificuldade de trabalhar com uma rádio popular ou com um programa popular? A maior dificuldade? Deixa eu pensar aqui, porque assim, eu não... Quando eu comecei a fazer, por exemplo, a Rádio Líder, que era lá em Guarulhos, eu tinha dificuldade com relação às escalas, né? Como mulher, teve vezes de eu estar lá no Natal, no Ano Novo, entrar meia-noite. Uma coisa que eu não consigo entender, já falei isso para alguns coordenadores, por que eles fazem... A gente troca, óbvio, na hora cheia, né? Os horários com os locutores. Por exemplo, numa noite de Natal, por que você faz a troca na meia-noite? Faz às 11, né? Porque aí são menos pessoas que vão passar longe das famílias. Eu fico sempre pensando isso. Quem for coordenador, por favor, pensa nisso. Porque, de novo, como a gente lida com seres humanos, tá ok. Você tem uma carga horária lá no final de semana de 6 horas, beleza. Mas tenta fazer de uma outra forma, uma escala de Natal, de Ano Novo, porque a gente tem que passar com as famílias, né? Ou mesmo quem não tem família, infelizmente, tem uma vida social. Tem muitos coordenadores que esquecem, donos de rádio, que esquecem que o locutor que está ali, os funcionários que estão ali, são seres humanos e que eles têm vida social. E que eles querem estar na casa deles vendo Netflix, ou querem estar assistindo televisão, ou quer sair, quer beber, qualquer coisa que a pessoa quiser fazer. Isso foi uma dificuldade muito grande que eu tive, assim, várias vezes de eu passar Natal. O meu primeiro Natal que eu passei trabalhando foi na Rádio Líder, de 89 para 90. Eu tinha acabado de casar. E aí estava todo mundo na casa da minha sogra, porque a minha família morava lá no interior mesmo, e eu chorando. Imagina, eu devia estar feliz porque eu estava empregada, né? Do jeito que a coisa é difícil, mas eu estava chorando porque eu estava longe da família. Só que eu fiz um programa com tanta emoção, assim, eu joguei toda essa emoção, não revolta, mas a emoção da época, da data, tal, que assim, depois quando eu terminei o programa, eu me senti tão leve que eu até esqueci que eu tinha passado a meia-noite comendo coxinha com meu ex-marido dentro do estúdio, entendeu? Então, assim, essa foi uma dificuldade. Outra dificuldade, eu não consigo lembrar de alguma dificuldade efetivamente na locução. Uma época eu tive problemas de refluxo, e eu fiz uma cirurgia de hérnia de hiato há uns 4 anos. E aí eu tinha um problema físico mesmo, né? Quando abria o microfone, quando eu pegava o ar para poder fazer a locução, eu tinha sempre um problema, tossia, engasgava. Já teve uma vez até, infelizmente, de arrotar, abrir o microfone, e aí eu fui falar e acabei arrotando, mas não era assim, era porque eu tinha um problema físico mesmo, né? E aí depois isso começou a melhorar quando eu fiz a cirurgia. Isso é uma coisa muito importante, viu, gente? A gente precisa cuidar muito da saúde. A gente deixa para lá, né? Vai fazendo as coisas e esquece que isso aqui é uma máquina. A gente fala com os seres humanos, mas isso, infelizmente, é uma máquina que a gente tem que ficar azeitando o tempo inteiro. Todas as questões físicas, elas, obviamente, interferem na locução. Por exemplo, eu tenho... Ó a tiazinha falando agora. Eu tenho algumas hérnias na coluna, né? E aí, com dor, já teve vezes de eu estar na Transcontinental fazendo as mais pedidas e estar com crise das hérnias de disco da coluna. E aí, como lá, graças a Deus, tinha operador, deixava o operador tocando a música, e eu só pegava e fazia as cabeças de bloco e as saídas de bloco, não fazia a parte intermediária, e eu estava deitada no chão, com lágrimas escorrendo, com dor, esperando terminar o horário, não podendo sair antes, para poder ir para o hospital tomar uma injeção, entendeu? Então, que eu me lembre, algumas dificuldades foram essas, assim. Com artistas a se entrevistar, eu já tive algumas dificuldades também. Eu vi que você está com a camiseta do Zeca Pagodinho. Eu fiz uma entrevista uma vez na Rádio Líder com o Zeca também. Eu tive uma história que eu já vou contar, mas na Rádio Líder eu fiz com o Almir Guineto. E aí ele chegou meio-dia. Eu acho que para um artista que toca na noite, meio-dia é um pouco cedo. E ele chegou e eu fazia as perguntas e ele monossilábico e tal. Aí terminou o programa às 2 horas e embaixo da Rádio Líder tinha um botequinho. Aí deram uns conhaques lá para ele. De repente, e eu fazia até às 4, né? Do meio-dia às 2 era o pagode e das 2 às 4 era sertanejo. Aí ele subiu às 2 horas. 2h15, mais ou menos. Aí começou a falar.
Falei, Almir, agora não dá mais, já acabou o programa. Mas aí ele já estava acordado, né? Ele já estava num outro estado, né? E aí ele queria me dar uma entrevista que não rolava mais. O Zeca Pagodinho, uma vez na Transcontinental, ele tinha dado alguns bolos em shows, né? Ele não foi, enfim, pelos motivos dele. E aí, um dia, a gravadora marcou dele ir lá. Ele foi e chegou mais cedo, era para ele entrar no ar comigo. Às 3h, ele chegou à 1h. Eu falei, ixi, isso aqui não vai dar certo. Foi na época que ele era patrocinado pela Brahma, então ele rodava a rádio com um senhorzinho com uma geladeira adesivada Brahma do lado dele. Sério, gente. Aí eu fui almoçar, voltei, olhava, tudo bem aí, Zeca? Tudo. Aí ele ia no banheiro, o tiozinho ficava na porta do banheiro com a geladeirinha da Brahma. Eu não entendia aquilo, mas tudo bem, fazia parte do patrocínio, ok, beleza. Aí começou o programa. E aí, o meu coordenador na minha orelha, segura o máximo possível, que está todo mundo ouvindo, a concorrência está ouvindo. E estava mesmo. Que hoje que eu estou na Band, eu sei que eles me contaram que aquele dia estava todo mundo ouvindo, querendo saber como é que ia ser a entrevista com o Zeca Pagodinho. Aí comecei, e o Zeca também. Zeca, e aí, tudo bem? Tudo. E tal coisa assim. Ah. Assim, gente. Aí eu tinha que fazer a pergunta e responder também. E aí o meu patrão falando assim, segura ele o máximo possível. Aí o que você faz? Toca um pouco de música e tal. Gente, não deu meia hora. Não deu. Aí eu fui fazer uma pergunta para ele, ele olhou bem para minha cara e falou, valeu, minha comadre. Levantou e foi embora, com o microfone ligado. E eu no ar, gente. E eu pensando no povo das outras rádios rindo, mas rindo. Pensando no meu patrão na outra sala, querendo que ele estivesse lá no ar também. Falei, meu Deus. Eu falei, bom, gente, esse é o Zeca. E foi. Eu não tinha nada que eu pudesse fazer ali para reverter aquilo. Nada. Ele levantou e foi embora com o microfone ligado. Pensa se eu adoro o Zeca Pagodinho. Eu adoro o Zeca Pagodinho, adoro. Em compensação, existe uma artista chamada Ivete Sangalo, que aí é completamente fora da curva. Qualquer coisa que você pergunte, a pessoa responde, a pessoa troca, a pessoa conversa. Lembrei de uma outra dificuldade que eu tive. Nos anos 90, quando não tinha tanto assim internet, tinha mais fax. Lembra do fax? Vocês lembram? Um dia, minha coordenadora, Maria Helena, chegou para mim e falou assim, ó, e era tudo assim, amanhã, tipo assim, 6h, encerrei o horário, aí a minha coordenadora chegava e falava, amanhã fulano de tal vai estar aqui. Tá bom, né? Vamos lá, se vira nos 30. Sabe o negócio de girar o pratinho no ar, gente? É isso, né? Aí eu falei, ela falou assim, amanhã o Lulu Santos vai estar aqui. E eu adorava o Lulu Santos, porque quando eu comecei em rádio, nos anos 80, eu tocava tudo do pop rock. E aí eu falei, o que mais está faltando do Lulu Santos que eu preciso saber para a entrevista de amanhã? E aí eu sempre tinha ouvido falar que ele era uma pessoa difícil, né, de conversar e tal. Aí falei para minha coordenadora, eu falei, ó, se ele fizer qualquer coisa que for grosseira, eu não vou deixar barato. Ela falou, não, tudo bem, você tem a minha autorização, porque, óbvio, você precisa conversar sempre com o seu coordenador, ele é o seu melhor amigo, porque é ele que manda ali, você precisa direcionar daquela forma. Aí, como não tinha o lance da internet, eu fui correndo no shopping, no Center Norte, comprei um livro que falava do pop rock dos anos 90. Nem lembro que livro que era. Passei a noite devorando. A minha sorte é que eu adoro ler. Isso é uma coisa fundamental para a gente que é da comunicação. Ler. Muito. Li, comecei a ler, passei a madrugada toda, cheguei no outro dia, falei, ok, aí chegou o Lulu Santos. Beleza. Aí comecei a fazer as perguntas de coisas que eu vivi nos anos 80 e tal. E comecei assim, poxa, Lulu, você teve uma banda de rock progressivo, né? Chamava Vimana, era com o Hit, era com o Lobão e não sei o quê. Ele olhou para minha cara e falou assim, ai, mas isso não tem a menor relevância. Foi a primeira no peito, né, gente? Aí eu fui fazendo outras perguntas e ele, tal, só mandando. E eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso aqui? Me sentia numa luta de jiu-jitsu e perdendo, né? Aí teve aí os fax chegando, e foi naquela época que ele tinha ido no Faustão e tinha falado que não gostava do sertanejo, ou de São Paulo, não sei, foi uma celeuma daquelas. E aí eu juntei todos os fax que chegaram, assim, e-mails, alguns e-mails, todos falavam do mesmo assunto. O que eu falo do ser humano sempre?
Aí eu cheguei nele e falei, Lulu, e tinha um calhamaço, assim. Mostrei para ele, falei, tudo isso aqui está falando sobre o assunto tal. Você quer falar sobre isso? Ele, não, por favor, eu não gostaria de falar. Falei, tá bom. Amassei tudo, joguei no lixo. A partir dali, acho que ele se sentiu respeitado e passou a me respeitar também. Naquele momento, a entrevista virou completamente. Era a pessoa mais simpática que eu já conheci na minha vida. Foi uma entrevista que chegou no final, ele chorou falando da Scarlett Moon, que era a ex-mulher dele, que na época ainda estava viva. Então, assim, eu falo sempre, seres humanos, por mais que a pessoa, de repente a pessoa tem um gênio difícil quando você vai entrevistar, ou a pessoa está num mau dia, que pode acontecer com a gente também. Então, a gente tem que entender o outro, né? Entender como é que está fluindo a energia daquele momento, né? Tentar sentir o que está acontecendo. E nada melhor do que conversar, do que perguntar. Uma das vezes que eu entrevistei a Ivete Sangalo, ela estava separando do Davi Moraes. E a assessoria dela chegou e falou, olha, a gente não quer que fale sobre a separação dela. E a minha resposta para a assessoria foi, eu não sou TV Fama. Aqui é uma rádio, e eu vou falar de música. A partir daquele dia também, a Ivete sempre foi incrível comigo, mas a partir daquele dia, acho que alguém comentou aquilo com ela, e também ela foi sempre, foi onde ela guarda nome de um monte de gente, eu não sei como aquela mulher consegue guardar, mas eu encontrei com ela depois várias outras vezes, e Pati, sem assim, em outros lugares que não o ambiente de rádio. Então, eu acho que isso é muito importante. Nos anos 90 também, o Netinho de Paula inaugurou a TV da Gente. Não sei se vocês lembram. Era uma TV direcionada para o público afro. Enfim, para as minorias, etc. E eu participei desse projeto também, junto com algumas pessoas. Tive algumas dificuldades lá. E eu participava de um programa feminino, diário, matinal, com a Diel Silva, que é uma jornalista, cantora, atriz incrível, filha do Ademar Ferreira da Silva, que é um grande campeão brasileiro, um dos responsáveis pelas estrelinhas na camisa do São Paulo, para quem é São Paulino. E aí, eu fazia o programa com a Diel, e eu tive um problema. A Gleice Xavier fazia um programa de samba lá, e, geralmente, ela fazia as matérias de samba e, toda vez que ela fazia, eu não podia fazer nada relacionado ao segmento. E aí o Neto falou para mim, eu quero que você faça, então, não só do samba, mas de outras coisas, quero que você fale as fofocas. Eu falei, então, você vai me mandar embora, porque esse tipo de trabalho eu não quero fazer. Se fosse qualquer outra pessoa que falar, quero fazer televisão a qualquer custo, eu acho que as pessoas fariam, como tem muita gente que faz, inclusive de graça. Ali eu tinha um salário muito bom para a época, para trabalhar poucos minutos ali, mas eu fui contra. Eu falei, olha, isso aqui eu não vou fazer. Como, por exemplo, teve uma rádio no interior que eu trabalhei e teve campanha política. Nós estamos num ano eleitoral. Tinha que falar a respeito de um candidato, manipularam toda a pesquisa, porque o dono da rádio tinha uma coletividade, digamos assim, com o candidato a presidente daquela época. Presidente ou governador, eu já não lembro mais. E aí manipulou e queria que a gente desse justamente aqueles resultados totalmente manipulados. Ali também eu quase fui mandada embora, porque eu não acreditava naquilo. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar bem também. Que tipo de resultado você dá para a empresa e até que ponto você pode peitar a empresa de falar, isso aqui eu não vou fazer. Você não pode ser antiprofissional. Você tem uma ética e você tem uma conduta profissional. Mas no que você acredita? Você consegue falar de fofoca? Você consegue falar mal da vida alheia? Você consegue falar resultado manipulado de pesquisa eleitoral ou de qualquer outra coisa? Isso é uma coisa que é preciso ser muito pensada para quem está no microfone, na coordenação, enfim. Pati. Oi. Pessoal do Loucos por Rádio, do portal Loucos por Rádio, mandou um abraço aqui e disse que está assistindo. Obrigada, um abraço para vocês. Antes da última pergunta aqui com o Cláudio Afonso, que nosso tempo já está... Falei um pouquinho, né, gente? Tem uma pergunta do Renato Lima. Sou de Ivinhema, Mato Grosso do Sul. Que legal. Se ela tem alguma dica sobre vendas de cotas comerciais para o rádio. Rapaz do céu.
Se alguém tiver essa dica, me fala também, que eu também estou precisando. Não, é brincadeira. Bom, seguinte. Ele não especificou o que ele faz, né? Mas, assim, quando você tem... Na Transcontinental, na Líder, eu já comecei a ter um negócio chamado janela, que é uma coisa que está um pouco em extinção. Que é o quê? O cara não tem a grana para te pagar o salário que o mercado costuma te pagar. Aí ele te dá alguns comerciais ou alguns testemunhais para você vender e ficar com aquela renda. Porque aí ninguém tira dinheiro do bolso. Eu acho uma troca justa, apesar que assim é complicado. Tem muita gente, a maioria das pessoas que tem uma questão artística, ela não tem um tino comercial. São raros os que têm isso, né? Eu sempre tive um departamento comercial, que era o meu ex-marido, que era meu empresário, e ele fazia essa parte por mim. Hoje que eu sei fazer essa parte um pouquinho melhor. Então, assim, quando você tem as questões comerciais para trabalhar, seja na rádio num todo, ou, ou você sendo um comunicador e tem que vender o seu espaço, você tem que criar uma diferenciação ali. Geralmente, você não pode ficar e nem deve ficar vendendo muito abaixo do mercado, porque aí você cria uma concorrência dentro da própria empresa. Isso aí não é legal. E outra, se você tem um espaço, por que você vai desvalorizar? Se a rádio vende a 100, você vai vender a 40, 50, né? Você está perdendo dinheiro, está deixando de ganhar. Muito pelo contrário, se você puder, o seu espaço, você dando o resultado, puder vender, se for a 100, você vender a 300, por favor, faça isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um jingle melhor, você tem que achar uma forma, conversar com o cliente, chegar para ele e falar o que é que você tem. Ok, eu vendo perucas. Então, tá, como é que eu vou fazer? Para quem que eu vou direcionar? Vou direcionar para a mulher que está na menopausa e está perdendo cabelo. Vou direcionar, infelizmente, para as pessoas que tiveram câncer e tal. Entende? Direcionar para as pessoas. Ah, eu vou vender sapatos ortopédicos. Ok, como é que eu vou vender sapato ortopédico? Vou procurar. Ah, você que tem pé diabético. Você que tem, não sei o que lá, uma calosidade não sei das quantas. Tá? Então, você precisa criar diferenciais para chegar. Porque todo mundo tem o espaço para vender e o cliente não quer gastar, ele quer gastar o mínimo possível. Se ele puder fazer um negócio, falar, fulano é meu amigo, faz lá para mim, porque o brasileiro tem sempre esse jeitinho, né? E aí você tem que ter uma coisa diferenciada para mostrar para o seu cliente, você tem que estar com ele junto para dar resultado. Não adianta só você vender uma vez. Você tem que fazer um negócio para que ele venha e queira anunciar de novo com você, né? Você precisa ter o cara, ter essa troca também, né? Essa fidelização. Então, você precisa fazer algumas coisas e conversar sempre com o seu cliente para saber a demanda dele, o que está dando resultado, o que não está dando, para, na próxima campanha, poder fazer alguma coisa melhor e ter ele sempre lá anunciando com você, porque isso realmente é difícil. Bom, Paty, queria fazer uma pergunta. Esses anos de carreira que você tem, como você lidou com a ansiedade de entrevistar a pessoa e fazer a comunicação? Que mecanismo você utiliza para administrar a ansiedade? Então, por exemplo, com o Lulu Santos eu fiquei ansiosa, porque eu era fã dele. Quando eu entrei no segmento de samba e pagode, eu não era fã de ninguém, porque eu não conhecia ninguém. Então, quando você consegue estar do lado de fora, digamos assim, você consegue fazer melhor, porque você não tem aquela coisa de fã. Eu fui fazer uma entrevista com o Djavan. Fiz uma entrevista incrível, maravilhosa, deliciosa, assim, porque ele foi acessível. Aí, isso foi de tarde, na Transcontinental. Quando foi à noite, eu fui no show dele. Fui no camarim, eu não conseguia falar com ele. Fiquei muda, fiquei em estado de choque, porque eu sou muito fã do Djavan. Então, assim, quanto mais você conseguir sair da questão de fã, de admirador, e vir só para a questão técnica, melhor você consegue fazer. Claro que, como fã, você vai ter alguns fatores afetivos que vão diferenciar a sua entrevista. Mas se você conseguir dar um passo atrás e poder olhar para ele como o profissional que ele é, pelas questões técnicas assim de composição, no caso de música, de produção, a vendagem, os shows, o direcionamento com o público, etc., aí você consegue vir melhor. Por exemplo, quando você vai entrevistar um artista numa questão musical, eu vou muito assim pela questão técnica. Eu olho a ficha técnica do trabalho, quem é que produziu? Quais são os compositores? Quem é que está tocando ali naquele CD?
É o mesmo pessoal que toca com ele, que está na estrada com ele? Porque isso tudo, você consegue achar algumas nuances ali. Por exemplo, se tem por exemplo, o Tiaguinho. O Tiaguinho está lá, aí ele vai gravar o violão com o Simon Says. Você entende que ali tem uma química. Quando tem uma outra pessoa fazendo aquele mesmo violão, mas por que ele chamou? O que chamou a atenção dele ali para aquele outro profissional estar tocando? Entendeu como a pergunta rende? Eu não sou jornalista, eu sou radialista, sou locutora, sou comunicadora, mas eu consegui sentir ao longo dos anos isso. Antigamente, nas primeiras entrevistas, eu fazia uma série de perguntas. Às vezes eu fazia uma pergunta que o cara, na hora de responder, ele matava meia dúzia das minhas questões ali e tinha acabado as minhas perguntas, entendeu? Aí, como eu comecei a fazer? Eu vivo o meu trabalho. Que nem muitas vezes, se você olhar nas redes sociais, eu estou no show tal, não sei o que lá. Quantas vezes eu quero estar na minha casa? Quantas vezes eu quero estar assistindo The Voice, a novela? Hoje mesmo eu estou lá no Bar Templo, vai ter o Jorge Aragão. Faz tempo que eu não entrevisto o Jorge Aragão, preciso saber se tem alguma coisa diferente. Ontem ele estava no Faustão. Ok, observei algumas coisas lá. Então, é tudo observação, você está estudando o tempo inteiro. E não é assim, você não é o comunicador, o entrevistador, a hora que você está dentro do estúdio. Você está ali pensando no seu trabalho, quando você tem a paixão, a todo momento. Você está na rua, eu estou na rua e eu fico prestando atenção sem querer, não é uma coisa forçada, é natural. Eu estou aqui, estou dirigindo, janela está aberta, estou ouvindo um som. Aí presta atenção para saber o que ele está ouvindo. Primeiro, que estilo musical que ele está ouvindo. Segundo, se ele está cantando. Terceiro, se é alguma rádio, se é CD. Entende que você vai pegando as coisas? Porque isso tudo é subsídio para a sua entrevista, para o seu trabalho, para você não ficar 25 anos falando a mesma coisa na mesma rádio, entendeu? Para você ficar 25 anos, naquele momento, naquele dia, você fala, putz, essa música teve a participação do fulano de tal no violão, ou no, enfim, no que seja, na bateria, blá, blá, blá. Ah, mas essa música, outro dia, eu vi um cara no trânsito falando assim, 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 assim. Cada dia você vai trazer um elemento novo para o seu ouvinte. E para você também, para ter mais prazer. Entende? Então, basicamente, é isso, é você viver o seu trabalho. É você ter prazer. Já tem um ditado que diz que quando você faz o que você gosta, você não trabalha um único dia. Mentira, a gente trabalha sim, porque tem vezes que a gente quer estar em casa, a gente está com dor, a gente está cansado e tal. Mas aí fica um pouco mais prazeroso. E fica melhor. E quando está melhor e mais prazeroso para a gente consegue dar um resultado melhor. É isso. Obrigado, Paty. Obrigada, gente. Vou ter que fazer a selfie, não saiam daí, não. Se eu não fizer selfie, hoje em dia, nas redes sociais, a gente não tem mais nada se não tiver mais selfie. E aí, vou pedir para vocês, se puderem levantar as mãos aqui para a gente mostrar. Está aqui, ó, juntar o povo todo. Vem vocês mais para cá também, para a gente poder fazer. Que isso aqui já é de praxe, ó. Junto todo mundo. Aí, gente, está ficando bonito. Muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigada a todos vocês e obrigada pela oportunidade. Valeu, gente. Já é a terceira vez na Conectados, né? Terceira vez. Participou com os alunos também. Pode chamar sempre, que eu estou sempre aqui, viu? Valeu. Obrigada, viu? 10 minutinhos de pausa. Tem um cafezinho lá para esquentar o corpo. Pessoal, quem tiver credenciado para qualquer outra palestra, pode assistir as próximas, tá? O café está ali do outro lado, tá bom? 10 minutinhos e a gente já chama com Luiz, da BR Logic. Sobe trilha. Claro, fica à vontade. Tem na área de trabalho também.